Olá, pessoal! Estamos com mais uma live. Vamos conversar sobre a amamentação da síndrome de Down. Estamos aí no mês de março, dia 21. Ontem comemoramos, né, o Dia Mundial aí da conscientização da síndrome de Down e vamos tentar entrar novamente, que estava travando, e entramos então, tentando entrar aí novamente porque o vídeo estava travando. Vamos ver, o pessoal consegue entrar. Doutora Andresa entrou. Agora esperar a doutora Andresa pedir. Vamos ver. Oi, Oi, doutora, tudo bem? tudo bom? Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo bem. Que O pessoal bom. aí entrou. Eu estava tentando entrar pelo computador. Ah, quando eu fiz com a doutora Clarissa deu esse problema também, ela entrando Aí pelo pelo computador. computador não consegui. Então eu tive que apelar aqui para o celular. Então eu vou precisar ficar segurando o celular. Vocês me perdoem, porque eu achei que eu ia conseguir fazer pelo computador, mas não tem problema. Se Vamos eu lá. mexer um pouquinho, Já está justificado. já está justificado, porque o tripé hoje está sendo o braço. Que bom. Então, vou aproveitar, agradecer que você aceitou esse convite e te apresentar para o pessoal, né? Essa é a doutora Andresa, ela é endocrinopediatra, especialista em trissomia do 21 e acho que um pós-PhD aí, sendo mãe do Antônio, maravilhoso, né? Com E certeza. a gente, sendo mãe, a gente sabe o quanto a gente aprende além da profissão, e aí ele veio junto, agregando muitas coisas para você, né? Com certeza. Com certeza. Na verdade, eu me especializei por conta dele, né? Antes dele, eu nem sabia que eu precisaria de uma especialização. Isso. Conta um pouquinho para a gente, doutora, em relação ao começo dessa história, né? Aí, sua, do Antônio, da gestação, como que foi o diagnóstico, que já Tá faz um certo. tempinho, nem eu lembro de tudo. Bom, eu, por opção minha, nenhuma dificuldade para engravidar, mas por opção minha, eu deixei para engravidar de forma mais tardia na minha vida, né? Primeiro valorizei estudar bastante, trabalhar e depois fui pensar em engravidar. Tive uma primeira gestação com 41 anos, mais ou menos, não, 40 anos, e eu perdi logo no início da gestação. E uns 8, 9 meses depois eu já engravidei novamente, né? Então, ainda uma fertilidade boa pela idade. E já engravidei novamente. E foi a gestação do Antônio. Então, foi minha segunda gestação, porque a primeira eu perdi logo no início. Uma gestação maravilhosa, eu estava muito bem de saúde, me alimentando super bem, com um peso bom, fazendo atividade física, estava assim no auge. Sim. Mas eu sempre é, tive um, um pensamento assim de que a minha chance de ter um bebê com a T21 seria uma chance grande, entendeu? Não sei explicar exatamente por quê. Não acho que era só por conta da idade, não. Acho que era um sentimento que eu já tinha. Inexplicável, né? Mas eu já tinha. Quem me conhece pessoalmente sabe disso, que eu sempre falei a respeito. E apesar de todos os ultrassons, tudo vir normal, né, vir dentro do padrão que era considerado, a translucência nucal, totalmente dentro do padrão, eu insisti que eu queria fazer um exame
exame genético. Inclusive, a minha obstetra, na ocasião, falou, não, de jeito nenhum, não precisa. Mas eu eu queria muito fazer o exame, até porque eu tinha esse sentimento de que se o Antônio tivesse a trissomia, isso se concretizou, eu precisava me preparar durante a gestação. E eu sempre conto isso para as pessoas que me pedem alguma indicação. Ah, você acha que devia fazer exame genético na gravidez? Sim, na minha opinião, sim. Tem que fazer. Hoje a gente faz exame genético do sangue da mãe, entendeu? E foi o exame que eu fiz, que é o NIPT, que é um exame que tem mais de 95% de acurácia e que mostrou que o Antônio tinha trissomia do 21. E a partir daí, foi um susto, né? Mesmo que eu estivesse esperando, foi um susto para todo mundo, porque aí você pensa no futuro, você pensa que você já tem 42 anos, que quando o seu filho estiver mais velho, você já vai estar idosa, e como que você vai fazer para dar suporte para ele. Eu acho que todas aquelas dúvidas que já veio para todo mundo, né? Sim. E outra preocupação que eu acho que vem, né, é com a amamentação. E é tão engraçado falar sobre isso, porque eu venho de uma família de mulheres que não conseguiram amamentar. A minha mãe não conseguiu amamentar, nem a mim, nem a minha irmã. A minha avó, mãe da minha mãe, não conseguiu amamentar. Minha mãe não conseguiu amamentar. Minha irmã não conseguiu amamentar. Tem 2 filhos e não conseguiu amamentar, apesar de muita tentativa. E eu era super relaxada com isso, pensando assim, se eu não conseguir, ok. É familiar. Ok, entendeu? Porque as mulheres da minha família realmente não são boas de amamentar. E isso era uma coisa assim que eu estava super tranquila, porque eu já dava quase como perdido, né? Uhum. E eu pensava que eu teria parto normal, porque as mulheres da minha família são excelentes de parto normal. Né? Não foi nada disso. Eu tive cesárea e consegui amamentar. Tudo diferente. Para você ver que cada pessoa realmente é única, cada gestante é única, cada bebê é único. Por mais que a gente possa compartilhar características, né? E isso acontece quando a gente pensa na T21, mas a gente nunca pode achar que a gente vai estar ali no bolo, igual a todo mundo. Cada pessoa é única, né? Então, tive uma gestação que continuou bem saudável, ainda bem. Fizemos ecocardiograma, fetal, estava tudo maravilhoso. O Antônio super saudável, mas num domingo de carnaval, né? No sábado de carnaval, quem me conhece sabe que eu sou carioca. No sábado de carnaval, eu fui pro baile de carnaval, porque é isso que carioca faz. Sim. Daí, entrei em trabalho de parto. E aí, no domingo de carnaval, o Antônio nasceu prematuro, de 35 semanas. Nasceu bem, ficou com um pouquinho de oxigênio, mas assim, acho que as primeiras 4 horas de vida, assim, foi algo bem pouquinho. Depois ficou bem. E aí, assim que eu tive condições de ir vê-lo lá no berçário, Débora já estava lá. Você lembra disso, Débora? Você me ajudou? Sim. Antônio pequenininho, prematurinho, magrelo. Só tinha cabeça. Magrelinho. E aí a gente, logo de cara, a gente já foi colocar ele no peito. Eu não tive a oportunidade de fazer aquela amamentação
padrão ouro, né? De você amamentar na sala de parto, que eu acho que é o sonho de todo mundo, né? Não tive essa Sim. oportunidade, porque ele ficou cianótico, que é quando o bebê fica roxinho, né? Logo depois do nascimento, e precisou ser levado para os cuidados e para ficar essas horinhas no oxigênio, né? Então, eu perdi aquela hora que todo mundo fala, como é que é o nome, Débora? Aquela hora de ouro, né? Hora Ali no Uhum. início. E claro que isso, né, como pediatra, me preocupou, mas ele e eu nos superamos bastante depois, né? Então, eu acho assim, que já esse preparo, quando você fala ali da gestação, que daí você fez o exame, você sabia já, né, das condições do Antônio, eu acho que isso é muito importante também, doutora, porque a mãe, ela vai trabalhando esse imaginário já com a criança, né? E quando a mãe faz isso, além do aspecto emocional, né, quando você fala assim, na sua família o pessoal não amamentou, mas a partir desse momento que você sabe que é uma criança com T21, eu acho que o olhar de pediatra olha e fala assim, vai ser importantíssimo ele amamentar além, né, de uma criança Exatamente. prematura, além da prematuridade, a Exatamente. síndrome e tudo que viria ali, né? Então foi um E olha que momento um pouco mesmo desafiador. sendo, e olha que mesmo sendo endócrino pediatra, pediatra, né? Eu tinha muita noção da importância da amamentação, mas eu não sabia tudo que eu sei hoje. Então, hoje, por exemplo, como eu sigo uma linha que eu acho que boa parte dos pais e mães das crianças com T21 seguem, da gente não expor a criança à proteína do leite, né? Principalmente nos primeiros anos de vida. Então, Sim. hoje, eu julgo assim essencial se a pessoa conseguir amamentar. É lógico que se não consegue, isso também não pode gerar uma frustração, mas que a pessoa tente, e principalmente que tenha suporte, porque é claro que fácil não é, né? É maravilhoso quando você tem apoio. E aí você Sim. vai superar aquele primeiro momento mais difícil e vai ver que vai dar certo, entendeu? Vai dar certo, que a amamentação vai ser natural. E o que você sentia, o que você via quanto mãe no desafio ali da primeira mamada, das primeiras mamadas dele, aquela falta de força para mamar? Qual era a sua sensação, esquecendo um pouquinho o seu lado ali, médica, o teu lado mãe, o que você percebia dele ali? Então, a hipotonia, né, dos músculos, ela acaba realmente dificultando no primeiro momento, né? E ele, então, que nasceu prematurinho, nasceu pitiquinho, né? 2 quilinhos, eu já imaginava, nossa, a força vai ter que vir assim, lá de dentro, para a gente conseguir essa amamentação de imediato. Mas eu não desisti. Eu fui Não. tentando, ele foi se adaptando. A gente passou, olha, quando a gente combinou de fazer essa live, eu e meu marido pegamos umas fotos aqui antigas para olhar, da época dele bebezinho, né? Porque meu marido sempre esteve do meu lado, super me apoiou na amamentação. E a gente tem umas fotos da gente de madrugada, porque a gente, né, registrava, porque falava, um dia a gente vai precisar lembrar disso. Da gente de madrugada, dando leitinho, meu leite que a gente ordenhava, a gente dando leitinho na sonda, a sondinha presa no meu dedo, eu com o dedinho na boquinha dele para conseguir estimular a sucção, dando aquele leitinho na sonda, a gente ia lá, fazia bonitinho, acordava de 3 em 3 horas, dava, até que foi se tornando uma coisa natural, ele foi entendendo, ele foi ganhando mais força com o trabalho, né, de fonoaudiologia, que é essencial nesse momento, né, quem dera que todo mundo tivesse oportunidade
de ter uma fono que fosse em casa. Meu Deus, isso é um sonho, né? Quem Sim. dera que mesmo pelo SUS a gente pudesse disponibilizar uma fono para em casa, na casa da pessoa, pelo menos no primeiro mês de vida, porque eu acho que esse apoio de um profissional te colocando na posição certa, o bebê na posição certa, estimulando. Nossa, isso é incrível, incrível. E você pensa assim, nossa, você é pediatra, você tinha que saber tudo isso, de posição, de pega. Sei, mas naquela hora você é mãe. Naquela hora você é mãe. Né? Você está sensibilizada, você teve seu bebê, você precisa de apoio. E eu costumo dizer assim, sabe, doutora, que quando a gente é mãe, e você falar isso é um alívio muito grande para muitas mães, que se cobram e falam assim, mas não é instintivo? Não, a amamentação não é instintiva, ela é aprendida, e eu sempre falo para as mães que eu atendo, eu também tive uma fono, e eu já era fono e já trabalhava com aleitamento materno, ó, tempão. E por que eu precisei disso? Porque quando a gente é mãe, a gente está do outro lado, olhando o bebê aqui. A visão do corpo, o teu braço é diferente de você ir lá e colocar um bebê. A sua visão de... E outra coisa que eu falo também é assim, sabe aquela coisa que quando você olha um problema, você está de fora, você consegue ver o que está acontecendo e que quem está ali no meio não consegue ver? Isso em todas as situações. Isso em todas as situações. Quando você falou, né, é um sonho ter uma fono junto ali para esse primeiro momento, eu acho que é importantíssimo mesmo, porque a gente consegue, tanto com a mãe quanto com a rede de apoio, que você falou, né, seu esposo, nossa, eu lembro muito, depois a gente vai comentar dele, um paizão. A gente treina também todo esse pessoal que está junto ali com essa mãe, porque na hora que a fono não está ali 24 horas. É toda essa rede de apoio que vai estar junto. Exato. E tem que não pode esquecer de jeito nenhum que a gente, como mãe, a gente cansa. A gente cansa. A gente está sem dormir, a gente está amamentando de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. Então, você vai deixando seu braço pesa. Você precisa daquela rede assim do tipo, calma, o que eu segure para você agora? Quer que eu te ajude a posicionar? Vamos tentar um outro lado, vamos botar um travesseiro, vamos não sei o quê. Quer que eu dê o leite na sondinha agora e você vai dormir dessa vez? Ordenha um pouquinho e deixa eu dar na sondinha para você dormir. Então, assim, rede de apoio é tudo na vida, né, gente? É tudo então, na já vida. falando dela, vamos comentar. Eu lembro na época que eu atendendo a doutora Andresa, o esposo dela chegou e falou assim, você quer que faz a quinoa? Como que você quer que faça essa quinoa? E eu achei tão lindo, aquilo me marcou tanto, porque eu falei assim, cada um consegue ir ajudando em pequenas coisas que no final faz uma diferença gigante, né? Que nem você falou, é um copo de água, nossa, minha água terminou, mas eu ainda estou com sede, vai ali e leva. É pegar o bebê para arrotar, eu sempre falei isso nas minhas lives, que quem colocava o meu bebê para arrotar de noite era meu marido. Eu amamentava e ele colocava para arrotar. Então, isso é importantíssimo. E quando a gente tem uma criança com trissomia do 21, o que eu percebo é o cansaço maior na mãe, porque nesse começo elas têm um pouco mais de dificuldade, sim, né? Pelo próprio cansaço, porque a musculatura é mais hipotônica, então ela demora mais para mamar, às vezes não quer acordar de jeito nenhum porque está cansadinha, e a gente precisa fazer esse estímulo para fortalecimento da parte dela, né? Então, eu falo assim, crianças em aleitamento materno exclusivo, que tem trissomia do 21, olha, o aleitamento desculpa, materno... gente, nós estamos tendo uma invasão aqui, olha aqui, ó. Filho, a gente está falando de você, de quando você era pituco. Oi! Olha o tamanho que tá. Aí, ó, a rede de apoio, ó, o marido já tá aqui, pegando ele, porque sabe que eu tô fazendo a live, vai levar ele pra tomar banho, vai. A rede de apoio é séria, então, acabou de completar 4 aninhos, viu? Mas a rede de apoio, e assim,
A rede de apoio, às vezes não é o marido, obrigatoriamente, né? Às vezes é uma avó, às vezes enfim, mas tem que ter. Tem que ter. Sim, Eu acho que ninguém tem que sozinha não ter dá, esse peso de achar que tem que fazer tudo sozinho. Eu acho que de jeito nenhum. de Não, jeito nenhum. E que você estava e falando do bebê, uhum. Não, às vezes até a própria mãe, ela tenta fazer tudo e não deixa o é, parceiro ou alguém participar, né? Então se é. sobrecarrega, e isso é ruim. Mas a gente voltando lá Medo, acho que é o medo de falhar, né, Débora? Eu não é, sei se você teve isso quando você teve bebê, mas eu tive isso, assim. O medo de que se você não fizer tudo, se você não fizer certo, você vai estar falhando com o seu bebê, entendeu? sim, E a gente tem que aprender a aceitar ajuda, né? Isso é tão sim. importante. E nesse aceitar ajuda, até quando assim, os pais vão fazer consulta pré-natal comigo, eu converso bastante disso e falo, né, como o pai precisa aprender para ajudar e a mulher fica, ai, agora ele sabe, né, mais tranquila, porque a gente fica mesmo tensa querendo ser a mãe ideal, né. Mas voltando lá no nosso Exato. assunto de musculatura de face, eu falo, né, que a criança que consegue, né, que tem a trissomia do 21, um aleitamento materno, de preferência exclusivo, a gente fala assim que essa criança ela já está fazendo uma fonoterapia gigante, porque é Nossa, força, né? Ela precisa de muita força, é onde vai estar trabalhando toda a parte de tônus, toda a parte dos movimentos da língua depois para a fala, né? Então, eu falo assim, a criança, quando ela amamenta, ela faz os pontos articulatórios com a língua, e isso é maravilhoso. Então, vai treinando. E a maior preocupação que normalmente ainda existe isso, as mães, quando vêm para mim com os bebês com trissomia do 21, elas falam, tudo que eu não quero é que ele fique com a boca aberta. Então, o como incomoda ainda, né, para as mães essa questão da boca aberta, da língua para fora. Eu falo, o aleitamento materno é o que mais vai trazer isso, é o que a gente mais precisa trabalhar. Respiração, sucção, mastigação. Então, é o primeiro, é o preventivo. Então, vale a pena investir em amamentação. vale muito a pena investir. Eu consegui amamentar o Antônio até 1 ano e 3 meses, mais ou menos, né? Ai, Assim, que lindo. uma vitória. Eu, como eu te falei, pelo histórico da minha família, eu nunca imaginei que eu fosse amamentar esse tanto. E, Uhum. claro, depois daquele momento inicial, da gente treinando com sondinha, com isso, com aquilo, depois que ele ganhou mais força e ficou, né, mais natural, realmente foi uma coisa muito prazerosa. Assim, Deslanchou. e é uma conexão assim que não tem explicação. É uma conexão que não tem explicação mesmo. É muito bom. É muito, muito bom. Era bom para mim, né? Por essa conexão com Satisfação. ele. E é bom para ele, sem dúvida alguma, para ele foi assim essencial. Essencial uma alimentação. Desenvolveu muito essa musculatura aqui do terço inferior da face, que é uma musculatura muito mal desenvolvida na T21, né? Tanto que a gente repara que nossos filhos têm essa partezinha da face pequenininha, né? O palato, que é o céu da boca, pequenininho, uns narizinhos perfeitos, lindíssimos, pequenininhos, mas que eu brinco que é aquele bonitinho, mas ordinário, né? Porque entope com qualquer meleca, entope com qualquer coisa, né? A orelhinha mais baixa, às vezes o conduto mais retificado, então tudo isso dificulta essa drenagem da face. Quando você vai amamentando, você vai posicionando a língua para a posição certa, você vai criando uma memória do palato. É quase como se você estivesse colocando lá uma placa de palatina de memória. Claro, não é exatamente o mesmo efeito, mas já ajuda muito, porque você já vai também, né, estimulando o crescimento ali do palato, o posicionamento adequado. Então, é só benefício, né? Dá um trabalhinho, mas vale muito a pena.
É, eu falo assim que é uma dedicação de hoje para uma tranquilidade de amanhã, né? Quando você falou Sim, do ouvido, eu nem tinha pensado nisso para a gente estar conversando, mas é importante. Como a tuba auditiva ali, quando a gente engole, faz aquele glup-glup no ouvido, pessoal, é a tuba auditiva. E na criança com T21, ela também é mais frouxa. Então, se entra um pouquinho de leite materno ali, o leite materno não faz otite. E no leite artificial as crianças fazem otite. E essa otite também, né, não só na criança com T21, em qualquer bebê, em qualquer criança, a otite ela provoca um atraso de fala. Então é muito importante aí o exame auditivo periódico e o aleitamento materno não vai trazer isso, né? e o posicionamento adequado, né? Posicionamento na hora de amamentar, né? Não amamentar. Aquelas orientações, né? De não amamentar o bebê totalmente deitado, tentar algumas orientações de posicionamento para não atrapalhar a drenagem do ouvido médio, né? Da orelha média, né? Isso. Também é bem importante. E o que você poderia colocar para a gente, assim, complementar também, a respeito, né, dentro da tua especialidade de endócrino-pediatra, os benefícios desse leite materno, né, para a criança com trissomia do 21? A gente sabe já, né, muito divulgado, os benefícios para a mãe, para os bebês, mas esses bebês mais sensíveis, eu falo assim, é mais importante ainda, não que não seja importante para todos, mas para eles Sim, mais ainda. Então, dentro da é sua muito. área, do seu estudo, da sua especialidade aí, o que você teria para estar passando para a gente também? Tem inúmeros estudos mostrando que as crianças que são amamentadas, né, ao seio materno, que elas têm uma imunidade melhor e depois se desenvolvem melhor, crescem melhor. É, o leite materno não tem proteína do leite da vaca, entendeu? Às vezes, quando necessário, a gente até pede à mãe para não se expor à proteína do leite, nem ao glúten, aí é um protocolo, são escolhas nossas a respeito da T21, né? Mas a proteína do leite materno é uma proteína de excelente qualidade, né? O açúcar do leite materno é um açúcar de qualidade. Você tem imunoglobulinas no leite materno, que vão ajudar em crianças que sabidamente têm a imunidade um pouquinho pior do que as crianças sem a trissomia, né? É, diminui o risco de diabetes do tipo 1, depois o aleitamento, diminui o risco de obesidade. Então, assim, eu até estou vendo aqui as mensagens que estão entrando e tem alguém que colocou agora, por exemplo, que só conseguiu amamentar até os 5 meses. Eu acho que a gente, claro, a gente não deve criar uma frustração ou achar que a gente fez algum mal ao bebê porque não conseguiu amamentar. Às Sim. vezes, por exemplo, cirurgia cardíaca, que é muito comum nos bebês com T21, às vezes isso atrapalha demais a amamentação, porque o bebê precisa ficar internado, muitas vezes fica internado em UTI, e nesse momento acaba, né, desandando a coisa. Hoje a gente tem fórmulas de qualidade muito boa, mas eu acho que o importante da mensagem aqui é a gente não desistir, é a gente não achar que o bebê, porque tem a T21, não vai conseguir mamar no peito. Isso não é uma verdade. Isso não é uma Exato. verdade. Você pode até conseguir, até não conseguir amamentar por algum outro problema, mas não porque tinha trissomia. Né? O bebê com trissomia é capaz de amamentar, é capaz de mamar igual qualquer outro bebê. Talvez ele vai ter que se esforçar um pouquinho mais, talvez você vai ter que ter um pouquinho mais de ajuda, um pouquinho mais de treinamento, mas a capacidade é a mesma. Nossos bebês conseguem mamar. Eu já tive pacientes que a criança mamou até quase 3 anos de idade. Entendeu? No Eu já peito, tive também. um negócio assim incrível, entendeu? Então, Eu acho assim, que a dificuldade maior é nesse começo, sabe, doutora também Andressa? Porque depois que acho. deslancha, vai. Eu também Então, acho. algumas pessoas, assim, que nem coloca, né, a parte da cardiopatia.
Todos os bebês com síndrome de Down, com cardiopatia que eu atendi, tem sempre uma dificuldade um pouco maior, porque é um cansaço antes. Cansa muito rápido, Mas né? a gente tem muita estratégia que a gente consegue fazer para, eu falo assim, o pré-operatório, a gente vai com algumas estratégias, e depois da cirurgia, algumas outras estratégias. Mais ou menos, foi um pouquinho antes da pandemia. Eu fiz uma live com a doutora Paula, né, cardiopediatra, e a gente conversou bastante disso também. Porque era até uma dúvida, até que ponto que a gente estava forçando esse coração, sendo mais importante o aleitamento e esforçar o coração. E a gente chegou ali, ela explicando que realmente o aleitamento materno era o principal. E se precisasse, uma sondinha junto para indo até fazer essa cirurgia. Para complementar, para fazer, para dar um aporte calórico maior, se for necessário. Que é o que as mães, né, ficam ali naquele desespero. Precisa ganhar logo esse peso para poder ir para a cirurgia e a gente liberar. E depois que fazem a cirurgia... Débora, Oi? assim, vamos falar da internação, ter uma boa equipe. Sim. Ter uma equipe consciente de que o aleitamento materno é muito importante, que não pode simplesmente, vamos dar uma coisinha aqui e se não pegar o peito depois, não tem problema. Então, acho que tanto a equipe neonatal, quanto a equipe lá na internação cirúrgica, numa eventual necessidade de uma cirurgia cardíaca, elas têm que estar muito conscientes do quanto a amamentação é importante. Sim. E eu falo assim, quando consegue isso tudo, depois no pós-operatório ali do coraçãozinho, aí eles deslancham. Aquele deslanchar que você falou que daí o Antônio pegou e foi, aí eles deslancham. Então, como é importante esse alinhado, né, nesses casos da trissomia com a cardiopatia, e eu sempre falo para as mães assim, tudo bem, ele não está conseguindo mamar em você, se você conseguir tirar o seu leitinho e dar na sonda, joia, tá maravilhoso. Exato. Aí todos esses benefícios que você está falando, né, do leite materno, e a gente sabe a motilidade do intestino deles, que entrando com outro leite fica tão mais difícil. Nossa, então, o leite materno tem bactérias boas para o intestino, né? Uhum. Eu sempre digo, leitinho de amor, vai com amor, você tem certeza que vai melhor. Aí eu consigo 5 gotas, coloca 5 gotas e depois o outro, o seu sempre primeiro. Sempre primeiro. Nossa, dei tanto leitinho na sonda, mas tanto leitinho na sonda. E hoje em dia parece que eu estava revendo as fotos e tal, mas esse cansaço, apaguei tudo, eu só consigo lembrar efetivamente, deu plena, amamentando, aquele monte de leite, aquela coisa maravilhosa, porque a dificuldade, se a gente consegue ultrapassar, depois isso vira fator secundário, totalmente secundário. Né? A dificuldade do começo, eu falo, como quem vai no começo numa academia. No começo, às vezes é difícil, sim. Para algumas crianças não, viu? Para deixar bem claro, tem crianças que nascem com trissomia do 21, mamando mais lindamente do que muitos que são aí grandões de 40 semanas, 40 semanas como foi o meu, que teve dificuldade. E eu tive muito bebê com síndrome de Down que nasceu mamando lindamente sem dificuldade nenhuma. Sim. Então, cada um, que você colocou no começo, cada um é de um jeitinho diferente. Exatamente. E se parecer que não vai dar certo, respira fundo, pede ajuda, descansa um pouco, porque vai dar certo. Talvez só esteja precisando encarar de uma forma diferente, entendeu? Exato. Descansar um pouco, conseguir um apoio de alguém, conseguir um apoio de uma fono, nem que seja, sei lá, para te dar uma orientação online que seja, mas alguma coisa que você consiga
Não, então eu vou ajustar aqui, vou mudar ali, vou botar mais para cá, mais para cá. Eu me lembro que no início você me orientou bem nas posições e tal, e o Antônio só durante um bom tempo ele só conseguia mamar sentadinho assim de frente para mim. Aí eu De botava, como ele era cavalinho. muito pitico de cavalinho, eu botava um monte de almofada para ele poder tipo sentar mais alto, porque ele não alcançava o peito. Botava a almofada para ele sentar e ele ficava de cavalinho para mim. Só depois que eu conseguia amamentar ele naquela posição clássica, aquela coisa linda, Uhum. só depois. No início era de cavalinho, um me ajudava, segurava de um lado, do outro, de vez em quando o braço ficava dormente, mas a gente ia firme e forte, se ajustando para que ele conseguisse se adaptar. Sim. E é isso, né? É essa dedicação para hoje ter essa alegria até eu falo de tudo, de saúde, de história, né? E estar aqui realmente para falar que é capaz sim, é possível sim, e é muito importante de tentar conseguir, fazer É de tudo muito, para tentar conseguir, é muito, né? muito, muito, muito. Eu tenho tido, como eu tenho recebido muitos bebês com T21, né? Porque por ter me especializado, agora muitos pediatras, o bebê nasceu, já falam, vai lá na doutora Andresa, que ela entende dos parangolé aí, vai lá. Então, eu tenho recebido muitos bebezinhos pequenos, né? E tenho visto muitas histórias maravilhosas de amamentação. Muitas Que histórias bom. maravilhosas, que dá muito gosto da gente ver como que os bebês estão se saindo bem. E bebês que rapidamente já mudam essa estrutura facial, já mudam o posicionamento de língua por Que causa da lindo. amamentação. Por causa da Sim. amamentação. Já começa a mudar, você vê que é um bebezinho que não fica tanto com a linguinha para fora, né? Que já consegue Bem se diferente. posicionar um pouco melhor. E isso pela fonoterapia que a amamentação faz, né? É, hoje ainda uma mãe me perguntou à tarde, né? Eu estava fazendo consultoria de amamentação, ela falou assim, a amamentação, porque o bebezinho estava bem cansado, nesse caso era um bebê cardiopata, eu falei assim, ela falou assim, cansa tudo isso? Eu falei assim, você já comeu coco? Quando a gente mastiga coco parece que cansa. Eu Aham, falei, é cansaço. claro, é É uma super cansaço. ginástica, gente. Não é à toa que para um bebezinho pequeno mamou, dormiu, mamou, dormiu. Porque é uma super ginástica, uma super. Mas é uma ginástica boa, viu? Não é uma Sim, ginástica sim. Não é sofrimento, exagerada. é ginástica do bem. Né? E aquela história que você falou do medo do bebê perder peso, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem bastante, né? Antônio não é cardiopata, não foi cardiopata, não tinha nenhuma complicação de saúde como quando nasceu, exceto a prematuridade. Mas se você olhar, sabe aquelas fotos lindas que todo mundo faz de newborn? Eu só fiz as fotos de newborn dele com 2 meses de vida, já não era mais newborn, já não era mais recém-nascido, né? Porque estava esperando ele conseguir recuperar um pouquinho o peso. E mesmo assim, é que eu acho que não tem como compartilhar a foto aqui. Mesmo assim, se você olhar a foto dele, o magricelo que ele era com 2 meses de vida, entendeu? E eu imagino que isso gera uma angústia, porque eu que sou pediatra tive essa angústia de tipo assim, meu Deus do céu, vamos lascar uma fórmula aí, porque ele não está engordando, ele está tendo dificuldade para engordar. Então, assim, às vezes pode ser necessário? Pode, mas sempre como complemento. Nunca como a primeira opção de alimentação do seu bebê. Primeira opção, sempre o peito. E aí, se for necessário, se o pediatra indicar, aí uma fórmula de qualidade, que não vai expor o bebê à proteína do leite de vaca, nada disso, aí você pode até pensar em complementar, se for necessário. Agora, complementar só porque a gente quer um bebê gordinho Johnson, comercial Não. da Johnson, não precisa.
Não precisa. Se o bebê está crescendo bem, está conseguindo ganhar o peso adequado, mesmo que ele seja magrelinho, vai insistindo na amamentação. Vai insistindo que uma hora ele vira um bebê bochechudo. Porque lembrando, né, nem toda criança gorda é a saudável, né? De forma alguma. Porque Na minha área, então. é isso que eu ainda fiquei pensando, principalmente na sua área, porque é uma coisa que eu sempre falo para as mães, que elas falam assim, tá indo super bem, tá ganhando mais ou menos tanto, mas assim, não tá gordo, que fulano de tal engordou tanto. Daí eu falo assim, então, sabe aquela história da criança que vai ali e só come lanche, Mac, e é gordinho, e o amiguinho que só come salada, fruta, um monte de coisa, e não é gordinho, mas a saúde dele é muito melhor? É isso, né? Não precisa ser o balão, o gordinho. Ele precisa ser saudável. Saudável. É que existe uma associação, é lógico que nos primeiros 2 anos de vida, a gente valoriza mais o ganho de peso do que a gente valoriza depois dos primeiros 2 anos de vida, né? Mas é uma pressão social, tá? É uma pressão social, de você achar que o bebê saudável é aquele bebê cheio de dobras. E não é uma verdade. Entendeu? Você até pode ter um bebê cheio de dobras saudável, mas não é uma obrigatoriedade. Entendeu? Você não precisa ter um bebê todo fofinho, todo cheio de dobrinha, para dizer, olha, ele está saudável, está se desenvolvendo bem. E isso é muito difícil para as pessoas aceitarem, né? Porque está no comercial, tá na fotinho da fralda, entendeu? Todo mundo quer um bebê, entendeu? Aquele bebê que você tem que passar pomadinha nas dobrinhas para não fazer assadura. E talvez o seu bebê com T21 não vá corresponder a isso. Porque é um bebê que mama num ritmo um pouquinho mais lento, pelo menos no início. Às vezes fica saciado com muita facilidade, é um bebezinho um pouquinho mais sonolento, e que muitas vezes ele vai mamar um pouquinho, já vai tirar uma soneca, e daqui a pouco mamar um pouquinho, tirar uma soneca, e talvez ele não vá de uma hora para outra ficar aquele bebê gorduchinho, cheio de dobra. Isso não quer dizer que ele não esteja saudável. Exato. Daí tem que lembrar, né, que, por outro lado, você olha assim, né, talvez não é aquele sonho do Denê da foto do pacote de fralda, mas só de olhar e você falar assim, nossa, ele ganhou peso com o meu leite, eu fiz isso, o meu leite conseguiu fazer isso, fantástico, começar, né, a mudar um pouco a visão, né? Exato, exato. Essa cobrança social, né? É a mesma coisa da cobrança social do todo mundo tem cabelo liso, agora todo mundo tem que ter cabelo enrolado, todo mundo tem que ter. Então, pare e pensa um pouquinho na cobrança social e pensa, gente, é meu leite, eu estou conseguindo, ele está indo devagarinho, mas está indo com o meu leite. Isso é muito melhor, muito melhor. É importante ter um acompanhamento mês a mês, né, com o pediatra de apoio da pessoa, ter orientação, né, especializada. Tá tudo beleza, os parâmetros estão bons, o bebê está crescendo, está ganhando lá o seu peso, deixa o bebê ser magrelinho. Mal nenhum. Mal nenhum. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta para fazer, algum comentário, alguma coisinha. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma arrastada. Acho que não. Tem alguma coisa, doutora, que você gostaria de acrescentar? Olha, deixa eu pensar. Eu sou faladeira, né? Você viu que eu falo pelos cotovelos, né? Sai interrompendo, é um negócio animado, mas é bom que muita gente aqui já me conhece, já sabe que eu sou... Eu, quando me animo com o assunto, eu começo a falar, e realmente a amamentação é um assunto que me encanta, assim, que me encanta. Eu me senti muito privilegiada,
muito privilegiada, né? Eu acho que talvez até por eu ter criado essa fantasia na minha cabeça de que talvez eu não conseguisse, então eu me senti muito privilegiada, muito feliz, assim. Eu tenho registros de fotos e de vídeos que fica transparente na minha face o quanto eu estou encantada com aquele momento e a conexão que eu estava com o Antônio. Eu parei de amamentá-lo, confesso aqui, não tenho problema de confessar isso, porque ele começou a me morder muito. E eu comecei a não dar conta, entendeu? Comecei a não dar conta. Teve uma época que ele me mordeu, chegou a sair sangue. E aí eu falei, não, eu acho que não tá mais legal para ele, entendeu? Acho que eu estava cansada e aí acabou que naturalmente a gente parou a amamentação. Mas você sabe que hoje, olhando de forma retrospectiva, assim, eu penso que talvez nesse segundo momento, então eu tive lá o meu primeiro momento, de quando ele nasceu, nesse segundo momento, se eu tivesse procurado talvez uma ajuda novamente, alguma outra estratégia, eu acho que eu tinha engrenado até no mínimo de 2 anos de idade. Porque não foi falha de produção de leite, não foi. Foi esse segundo momento dele começar a me morder muito a ponto de ter dia assim, de eu chorar. E aí eu comecei a pensar que já não estava mais tão legal para mim. Aí eu sei que você está falando desse primeiro momento, mas a fono também consegue ajudar a gente nesse segundo momento? Sim, ajuda. A gente tem algumas estratégias que a gente fala, porque a criança está maior, e se a mãe ela ainda tem essa vontade de amamentar, a gente pode ter alguma outra estratégia. Por exemplo, assim, do brinquedo na mão, na hora que a criança, você percebe que ela vai começar a querer morder, a gente, do conversado, das distrações sensoriais, então dá para fazer sim, né? Mas sempre as mães me perguntam, né? Olha, eu parei de amamentar com 9 meses, eu decidi, que nem a doutora colocou agora, né? 1 ano e 3, 1 ano e 3, doutora? 1 ano e 3 meses. Eu falo assim, até quando que tem que amamentar? Até quando a mãe e a criança acham que é legal, naquele momento para você estava bom. Então, assim, não tem que ter uma cobrança, né? Então, a gente sabe que o Ministério da Saúde fala até 2 anos ou mais, mas legal, se conseguir, bom, mas se não deu, se está satisfatório, a gente tem que lembrar também que a gente precisa de uma mãe saudável, que essa criança ela precisa de uma mãe saudável, né? Não adianta ela ter... É tão importante ouvir isso. Não adianta ela ter porque ali você sabe que na época eu tive vergonha. Na época, durante um primeiro momento, assim, eu tive vergonha de pensar assim, nossa, mas eu tô sendo egoísta, hein? Tô sendo egoísta, porque eu tô tomando uma decisão por mim. E aí vem novamente a nossa rede de apoio. Meu marido sempre foi compreensivo e sempre, né, ele não é da área da saúde, ele não tem esses entendimentos. Ele falou, olha, se não tá legal para você, Deza, eu te dou todo o apoio, entendeu? Sim. Mas eu olhando hoje para trás, é isso que você falou, eu penso que talvez eu poderia ter dado aquela respirada e falado assim, ai, gente, alguém me ajuda a segurar mais um pouquinho? Então, a gente não pode ter medo de pedir ajuda. Olha que a Vanessa falando, a Vanessa é uma grande amiga minha, que eu conheço. Ela amamentou os 2 filhos, né, Vanessa? Ó, os dela foi até 2 anos e meio. Coisa linda ver ela amamentando, viu? Eu já vi, coisa linda ver ela amamentando. E é bem isso, assim, mas tem que estar prazeroso para os 2. Tem que estar bom para os 2, né? Tem que estar legal. Não pode virar sofrimento para ninguém. Não pode virar sofrimento para ninguém. Não, e eu falo, a criança, quando a mãe ela não está dando mais conta, eu tenho mães que às vezes não dão conta emocionalmente.
e tá tudo bem. Então tá, é até onde você conseguiu, tá tudo Exato. bem. Você fez o seu melhor, você Entender tá perfeitamente. satisfeita? Você está satisfeita que você chegou até aqui e tudo bem? Então, né? Eu acho que tem que ser mais acolhimento e menos cobrança. E menos julgamento. Pois é. E menos Pois é. julgamento. E Isso aí. é maravilhoso para todo mundo escutar isso, viu? Sim. Maravilhoso para todo mundo escutar isso, porque é bem isso, é mais acolhimento e menos julgamento. A gente tem que dar as ferramentas, a gente tem que dar o suporte para a pessoa conseguir, mas a gente não está ali para julgar, a gente está ali para ajudar, que é bem Exato. diferente de julgar, Uhum. né? O que eu posso fazer Porque por você? Né? O que você quer? exatamente, o que eu, né? Não é dizer, não é chegar e falar assim, ai, puxa, você não conseguiu, nossa, eu amamentei até sei lá quanto, meu filho. Não, é o que eu posso fazer para te ajudar? O que você Sim, precisa nesse momento, né? é bem isso. E às vezes fazer alguma coisa sem esperar que a pessoa diga, porque às vezes nem a pessoa sabe o que ela precisa naquele momento, né? Mas quem já passou por isso, ou quem é profissional, fazer o que você gostaria que tivessem feito contigo, né? Isso. E eu quero deixar assim um recado bem grande para as mães também, as mães que têm criança com trissomia do 21. Uma sempre ajuda a outra. Isso é muito lindo, tá? Eu tenho muitas mãezinhas, às vezes, no consultório que a gente tenta quanto profissional, e isso foi muito lindo no começo desse ano, a gente conseguiu fazer de uma forma bem linda para uma mãezinha. A gente vai até num ponto, mas chega num outro ponto que tem que ser uma pessoa que está ali na mesma que a sua. E a gente colocou uma rede de apoio de outras mães também, né? Algumas passaram por aqui, eu queria agradecer, que também tem bebês com trissomia do 21. Gente, eu preciso que vocês me ajudem nesse momento. Lembra que eu te ajudei lá atrás? Agora você vai ajudar que tem essa outra mãe aqui. Conversa com ela. E daí todo mundo se uniu, todo mundo Perfeito. ajudou ela e foi muito legal. Então, às vezes, quando a gente fala também da rede de apoio, eu lembrei disso. Às vezes é uma mãe que você nem conhece e que está ali para ter trocar a experiência dela junto com você. Menos cobrança e mais acolhimento, menos julgamento, né? E a gente está numa época do mundo assim tão maravilhoso que a gente não. A gente tem meios de, mesmo sozinha em casa, não estar exatamente sozinha, né? Olha o que a gente está Sim, fazendo aqui agora, né? Eu estou num canto, você está em outro, tem gente aí espalhada por tudo que é lugar. E talvez recebendo uma mensagem que vá fazer diferença para aquela pessoa. Ou que sim. vai fazer diferença na maneira como ela vai se portar diante de outras mães daqui para frente. Entendeu? Isso. Então, a gente Uhum. tem grupos de WhatsApp, a gente tem rede social, a gente tem live, vídeo do YouTube, do não sei mais o quê. E isso é tão interessante, entendeu? Da gente poder se ajudar, e eu penso que há, sei lá, 50 anos atrás, não precisa nem ser muito longe, há 30 anos atrás, isso não era desse jeito, né? Uhum. Isso não era desse jeito, as pessoas ficavam... a sua rede de apoio era só quem estava ali do seu ladinho e acabou, né? E hoje não, a gente consegue, a gente tem rede de apoio de pessoas, às vezes, que estão do outro lado do planeta, e estão ali Aí. conseguindo, né, nos dar, às vezes, uma palavra, ou uma orientação, ou compartilhar uma experiência que te acende aquela luz que você fala, nossa, mas será que não é isso que está acontecendo comigo? Né? Isso é tão Exatamente. maravilhoso, gente, isso é tão maravilhoso, que eu acho que vale a pena. São coisas assim que dão, ajudam, né? É lindo. Ó, que nem a Nayara colocou aqui, né? Que foi no caso dela com a Carol. Foi isso mesmo. No começo do ano, as duas eu coloquei uma em contato com a outra, não se conheciam, agora, ó, são grude. Né? Então, e é isso, eu coloco uma em conexão com a outra mesmo, porque eu acredito que histórias parecidas, umas vão se ajudando com a outra, e isso é fantástico, né? Eu falo uma rede de amor aí, que vai muito além de somente os tratamentos profissionais, estamos para ajudá-las, mas
essa troca de experiência é fantástico mesmo. Com certeza. Gente, tem mais alguma pergunta? Que o Antônio deve estar aí querendo, já foi tirado do lado da doutora. Antônio faz aparição em tudo, meninas. Eu vi que a Adri entrou, a Adri é endocrinopediatra também aqui em Maringá. Antônio já participou de reunião nossa da endocrinopediatria. Antônio já participou de aula, quando eu dou aula para os alunos. Hoje eu estava lá no atendimento do meu ambulatório de T21, que eu estou fazendo pelo SUS. Tá? Então, para quem não consegue o atendimento, né, via particular, eu estou fazendo um atendimento pelo SUS. Hoje ele participou da última consulta. É um negócio, filho é assim, está sempre fazendo aparição nos seus momentos da vida. Isso é muito bom. Então tá, doutora, eu queria muito te agradecer, tá, por ter aceitado esse convite. A gente sabe que esse mês é um mês especial, a gente precisa mesmo falar bastante, né, sobre o assunto, conscientização, para toda a sociedade mesmo estar mais envolvida nisso, eu acho que é muito importante, né? E dentro da sua correria, do seu tempo aí né, da medicina, Antônio, criança pequena, né? Agradeço de coração a sua disponibilidade de estar aqui comigo. Eu que agradeço o convite, eu fiquei muito encantada quando você me chamou. No primeiro momento me deu orgulho, porque eu pensei assim, nossa, ela me considera um exemplo de amamentação, gente, que orgulho! Eu fiquei muito boba, muito boba, confesso, muito boba mesmo, porque realmente... E reconhecimento do quão importante foi esse nosso processo e do quão importante e do quão vitorioso foi esse nosso processo de amamentação com o Antônio, né? Que eu acho que mais do que o processo para a gente chegar lá foi a vitória, né? Que depois eu consegui ficar mais de um ano amamentando ele lindamente, assim, né? E ele crescendo e se desenvolvendo super bem. E, assim, para a gente conseguir passar essa informação, né, de que é possível, sim. Não deixem ninguém falar para vocês que um bebê com T21 não vai conseguir mamar, tá? Que não vai conseguir mamar peito, que precisa ir para a fórmula direto. Não existe isso. Eu acho que essa tem que ser a mensagem principal. Todos os bebês com T21 têm capacidade de mamar, têm capacidade. Talvez precise de um pouquinho mais de apoio, mas tem capacidade. Então, isso é maravilhoso, gente, porque, infelizmente, a gente escuta até de médicos dizendo, vamos dar direta, né, porque... não consegue mamar direito, aí não vai engordar direito. Existe muita desinformação, ainda existe muita desinformação. Eu acho que é nossa função como profissionais, como pessoas que se dedicam a T21, desmistificar isso, né? De que os bebês vão mamar e vão mamar muito bem. A Nayara que acompanha comigo também, né, Nayara? Que eu não reconheço o sobrenome às vezes. Mas a Nayara amamenta um monte, está amamentando maravilhoso. Também já vi ela amamentando no consultório, coisa mais linda de ver. E tá aí, não deixou ninguém dizer para ela que ela não ia conseguir. Tá firme e forte. Exatamente. Isso aí, ela está respondendo, é assim. Ela, ajudei, o Pedrinho, que mama, e ela tem uma... Nayara do Pedro, sim. E mãe Nayara de criança... é a nossa parceira no nosso evento. Aí, ó. E muito legal que ela é nutricionista, né? Então, assim, tem uma visão também muito importante. No comecinho eu falava assim, você é nutri, você sabe que é importante, né? Então, a gente tem já tô passando a conversa nela para ela se especializar na T21, para a gente fazer parceria. Vamos lá. Então, tá bom, gente. Um beijo grande. Um beijo para todos vocês. Obrigada, pessoal, que esteve com a gente. Amei o convite, viu? Fico à disposição. Beijão. Obrigada. Tchau.